Abra sua Bíblia em 1 Samuel. 1 Samuel. Capítulo 8. 1 Samuel, capítulo 8. Peço que você deixe a Bíblia aberta. Daqui a pouco nós vamos ler um trecho desse capítulo. E se você puder manter sua Bíblia aberta durante todo o tempo, isso vai ser muito útil ao longo da nossa reflexão aqui. 1 Samuel, capítulo 8. Daqui a pouco leremos. Eu queria compartilhar com os irmãos uma experiência que me marcou quando eu era criança. Eu devia ter aproximadamente uns 6 anos de idade. Nessa época eu gostava muito de assistir televisão. Se eu pudesse, eu passaria o dia inteiro, todos os dias, assistindo televisão. Mas é claro que os meus pais não deixavam isso. Então sempre chegava aquela hora que minha mãe vinha e dizia que eu precisava desligar a televisão e ir para algum compromisso ou fazer alguma outra coisa. E nesse momento eu chorava, eu batia o pé, eu berrava, eu tentava de alguma forma continuar ali assistindo aos meus desenhos. Mas nunca dava certo. Eu sempre tinha que desligar a televisão e sair e fazer aquilo que meus pais estavam dizendo que eu fizesse. Como nunca dava certo, eu decidi mudar a minha estratégia. Um dia eu estava lá assistindo televisão e aí minha mãe chegou, como de costume, e disse: Yuri, desliga a TV, está na hora de irmos para a igreja. Então eu decidi usar uma abordagem diferente com ela. Eu olhei para ela e disse: mãe, olha só, Deus quer que a gente vá na igreja de coração. E eu não quero ir na igreja hoje, eu quero ficar aqui assistindo os desenhos. Então, como Deus quer que a gente vá de coração e eu não quero ir, não é melhor eu ficar em casa? Minha mãe olhou para mim, disse que se eu não desligasse a TV e corresse para o carro, eu seria disciplinado. E imediatamente eu desliguei e saí correndo para ir para a igreja. Eu conto essa história porque eu queria refletir com os irmãos na seguinte pergunta: motivações importam? Motivações importam? Eu queria responder essa pergunta na reflexão de hoje. No nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento com o próximo, ao servirmos na nossa igreja, ao ajudarmos um irmão, ao contribuirmos com missões, aquilo que está no nosso coração, nossas intenções, nossos desejos, nossas motivações, fazem diferença? Eu acredito que todos aqui temos servido ao Senhor de maneiras diferentes, todos temos procurado desenvolver o nosso relacionamento com Deus por meio da leitura da palavra, por meio da oração. E na nossa reflexão de hoje eu queria pensar nesse assunto. As nossas motivações ao fazermos tudo isso são importantes de alguma forma? Aquilo que passa pelo meu coração ao servir ou buscar o Senhor, no fim das contas, faz alguma diferença? E eu faço essa pergunta porque existem pelo menos 3 posições muito comuns relacionadas a esse assunto. Existe um tipo de pessoa na igreja que pensa o seguinte: não importa se suas motivações são bíblicas ou não, o que importa é fazer aquilo que deve ser feito. Esse é um tipo de posição muito comum. Não importa se suas motivações são bíblicas ou não, o que importa é fazer aquilo que deve ser feito. Então, por exemplo, essa pessoa é aquela que diria: vá à igreja mesmo que você não queira e pronto, está tudo certo, não precisa mudar nada, você cumpriu a sua obrigação, fez aquilo que tinha que ser feito. Ou um outro exemplo, digamos, um irmão está precisando de ajuda, eu sei que eu posso ajudá-lo, mas sinceramente eu não queria ajudá-lo. Porque para ajudá-lo eu vou ter que abrir mão do meu tempo, dos meus recursos, da minha agenda, do meu conforto. E isso me faz murmurar internamente. Eu não queria, mas eu sei qual é o meu dever como crente, como irmão em Cristo. Então, o que eu faço? Coloco um sorriso no rosto, vou lá e ajudo o irmão. Ou um exemplo parecido, aquele irmão está precisando de ajuda, eu não quero, mas eu olho para quem é o irmão e eu sei que se eu ajudá-lo, eu posso ganhar algo em troca dele. Então eu fico feliz, vou lá e ajudo esse irmão, porque eu sei que eu posso me beneficiar de alguma coisa que ele pode me dar em troca. Para esse primeiro tipo de pessoa, de posicionamento, onde diz, não importa se as suas motivações são bíblicas ou não, o que importa é fazer o que deve ser feito, está tudo bem. Você
foi à igreja, você ajudou a pessoa que precisa, não importa que a sua motivação era boa ou não, você cumpriu o seu dever, está tudo certo. Esse é um primeiro posicionamento. Existe um segundo tipo de pensamento que é bem diferente desse, que diz assim: se o seu coração não está ali na vontade de Deus, fazendo com alegria, por amor a Deus e amor ao próximo, seria melhor nem fazer, pois isso não passará de hipocrisia. Se seu coração não está ali, com a motivação certa, é melhor não fazer nada, senão você é um hipócrita. Esse era o meu argumento quando eu era criança. Era o que eu estava tentando dizer para minha mãe, embora eu não soubesse usar todas essas palavras. E aí, você concorda com o pequeno Yuri? A ideia é, se for para ir lá servir ao meu irmão, murmurando internamente ou com motivações egoístas, é melhor nem ir, porque isso seria hipocrisia da minha parte. Esse é um segundo tipo de pensamento comum. Existe um terceiro posicionamento que diz o seguinte: se as suas motivações são boas, não importa o que você tenha feito, pois Deus vê o coração. Se as suas motivações são boas, faça o que você quiser, porque Deus vê o coração. A pessoa que pensa assim valoriza mais as motivações do que as ações. Mesmo que a atitude não seja bíblica, mas se as intenções forem boas, então não se preocupa, está tudo bem, porque Deus vê a intenção do coração. Seria parecido talvez com aquele velho consolo que a gente tenta dar para aquele amigo que não sabe o que comprar de presente no amigo secreto de final de ano, que a gente fala assim: não se preocupa se a pessoa vai gostar ou não do presente, porque o que vale é a intenção, desde que o presente não seja para a gente, né? Irmãos, qual dos três está certo? O primeiro posicionamento diz: não importa se as suas motivações são bíblicas ou não, simplesmente faça o que deves fazer. O outro diz: não, se as suas motivações não são boas, é melhor não fazer nada, senão isso é hipocrisia. E o terceiro diz: se as suas motivações são boas, não importa o que você tenha feito, porque Deus vê o coração. Qual dos três está certo? Algum dos três está certo? Qual desses três talvez seja o que se aproxima mais de você? Para pensar sobre isso, eu gostaria de ler alguns textos aqui em 1 Samuel. O primeiro deles está no capítulo 8, versículos 4 a 9. 1 Samuel 8, versículo 4 a 9. É uma história longa aqui o capítulo, então deixa eu explicar um pouquinho o que está acontecendo, porque eu quero apenas destacar algumas partes centrais dessas histórias. Aqui nós estamos no final do período de Juízes. Israel ainda não tinha rei, o líder de Israel era Samuel. Samuel foi o último juiz do povo de Israel, só que agora nesse momento ele já estava bem velho, e o povo queria um rei para substituí-lo. Então os líderes de Israel vão até Samuel, para pedir um rei, e é aqui que entra o versículo 4, acompanha aí na sua Bíblia, diz assim: por isso todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá, e disseram-lhe: tu já estás idoso, e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere, à semelhança das outras nações. Versículo 6. Quando porém disseram: dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu: atenda a tudo o que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Versículo 8. Assim como fizeram comigo, desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses, também estão fazendo com você. Agora atenda-os, mas advirta-os solenemente, e diga-lhes quais direitos reivindicará o rei que os governará. Então Samuel recebe esse pedido do povo, dizendo que eles queriam um rei que os governasse. Samuel vai até o Senhor e apresenta esse pedido. Parece que Samuel até se sentiu meio ofendido com esse pedido, e aí Deus fala assim: fica tranquilo, não é você que eles estão rejeitando, eles rejeitaram a mim como rei. Aqui a gente vê que o povo peca ao pedir um rei, mas o que a gente precisa observar também é que o pecado não estava necessariamente no pedido em si, mas na motivação, na intenção do coração. Porque Deus já tinha prometido que Israel teria reis. Ele prometeu isso para Moisés, isso estava na lei do Senhor.
Mas o que estava no coração do povo aqui nesse momento? O que os levou a pedir um rei naquele momento? Eles queriam um líder que os guiasse nos caminhos do Senhor? Eles queriam que a promessa que Deus fez a Moisés há tanto tempo se cumprisse? Não. Eles queriam ser semelhantes às outras nações. Naquela época, um rei tinha, de certa forma, uma imagem que transmitia poder, segurança, proteção, glória. Então, Israel não tinha um rei. Então eles estão lá conversando com Samuel, dizendo assim: olha, todas as nações têm rei, só nós temos juízes. Não, a gente não quer isso não, a gente quer ser como eles, a gente quer um rei também. Então olha as motivações para pedir um rei: inveja das outras nações, possivelmente esse desejo de glória, um status, colocando a sua reputação na imagem de um rei, e também incredulidade no Deus que governa como rei soberano. Olha o versículo 7 novamente. Deus falando: atenda a tudo que o povo está lhe pedindo, não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Irmãos, o plano de Deus de estabelecer um reino era bom, mas Israel não estava orando para que o plano de Deus se cumprisse. Eles estavam orando para que um homem viesse protegê-los e desse a eles um status semelhante ao das outras nações. A gente pode ver aqui um coração idólatra e incrédulo, por rejeitar o Senhor e colocar sua confiança em um homem. O rei de Israel, aquele segundo os planos de Deus, deveria ser justamente diferente do rei das outras nações, porque naquela época os reis se consideravam não somente autoridades, eles se consideravam divindades. A lei era a vontade deles, eles governavam segundo eles queriam, eles eram a autoridade máxima e deveriam ser não somente obedecidos, deveriam ser adorados. Esse eram os reis das outras nações. O rei de Israel deveria ser diferente, deveria ser aquele que governa segundo a lei do Senhor, apontando sempre para o rei que está acima dele. O rei, um rei bom, seria aquele que conduziria o povo a adorar somente a Deus, a se livrar dos ídolos. Ele se via como um instrumento nas mãos de Deus, ele seria como um tipo de pastor da nação. Um bom rei ia às guerras, lembrando que a força não estava no povo, não estava nele, mas estava no Senhor. Só que Israel não queria isso. Israel queria simplesmente ser igual às outras nações. Eles queriam um homem para seguir e depositar toda a sua esperança, e isso é uma rejeição de Deus como rei do povo. Bom, e qual que é a resposta de Deus para esse pedido aqui? Deus diz a Samuel para atender ao pedido do povo, mas diz também que Samuel deveria alertar dos problemas que esse tipo de rei viria trazer. Esse rei iria aumentar impostos, iria aumentar o trabalho e outras coisas bem desagradáveis. E Samuel vai lá e fala isso para o povo. E olha como continua a história no versículo 18. Acompanha aí na sua Bíblia se você puder. Versículo 18 a 22. Samuel falando: naquele dia vocês clamarão por causa do rei que vocês escolheram, e o Senhor não os ouvirá. Todavia o povo recusou-se a ouvir Samuel e disse: não, queremos ter um rei, seremos como todas as outras nações. Um rei nos governará e sairá à nossa frente para combater em nossas batalhas. 21. Depois de ter ouvido tudo o que o povo disse, Samuel repetiu perante o Senhor, e o Senhor respondeu: atenda-os e dê-lhes um rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: volte cada um para a sua cidade. Nesse caso em particular aqui, mesmo com as motivações pecaminosas do povo, Deus atendeu o pedido. Só que o sim de Deus aqui, na verdade, era uma disciplina para o povo. Se você conhece bem a história, você sabe qual foi o primeiro rei de Israel. Veio Saul, um rei que foi muito vitorioso, muito valente nas batalhas, mas que não governou segundo a vontade de Deus. E isso impediu Israel de desfrutar mais e melhor de muitas bênçãos que ele tinha para o seu povo. Lá no livro de Tiago, no capítulo 4, quando ele fala sobre orações, ele diz o seguinte: vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Tiago diz que os crentes daquela época
não tinham as suas orações respondidas, atendidas. E ele explica: porque vocês pedem por motivos errados, por motivações egoístas. E aí no caso lá de Tiago, parece que até o pedido que eles faziam era mau. E aí não foi atendido. Só que pedir, orar é algo bom. A Bíblia nos ensina a pedir. Pedir e dar-se-vos-á. Na oração do Pai Nosso, nós somos ensinados a orar pedindo pelo pão de cada dia. Quando nós pedimos, nós demonstramos um coração dependente do Senhor. Mas nós também podemos orar com motivações erradas, o que pode nos conduzir a um pedido mau. E aí nesse caso, até a nossa oração se torna pecaminosa e Deus não atende a esses pedidos. Só que no caso de Israel, o pedido em si era bom. E ele foi atendido, isso fazia parte do plano de Deus. Mas as motivações foram pecaminosas e o rei que viria para Israel não seria uma bênção para eles. Irmãos, textos como esses aqui nos trazem um alerta, que é o seguinte: cuidado com aquilo que você pede a Deus, porque pode ser que Ele atenda. E nem sempre o sim de Deus é um sinal de aprovação e de bênção dele. Saul foi um rei mau, não porque ele fracassou nas guerras, mas porque ele fracassou em pastorear a nação segundo a lei do Senhor. Isso trouxe prejuízos para Israel. Um exemplo disso, um outro exemplo desse princípio que nós estamos meditando, está em Romanos 1, quando Paulo fala que os homens viram a glória de Deus que se revela em toda a criação, mas em vez de darem graças a Deus, eles se desviaram e seguiram seus desejos pecaminosos, preferindo o pecado. O que Deus faz diante disso, então, desses homens que querem o pecado? Romanos 1 diz que Deus os entrega aos seus desejos, os entrega às suas paixões, e como consequência, aqueles homens que já estavam no pecado, afundam ainda mais no pecado e trazem ao mundo todo tipo de perversão moral. Deus atende o desejo do coração deles, e o resultado, eles se afundam ainda mais. Ou seja, Deus às vezes concede aos homens aquilo que eles tanto querem, mas isso não significa que Deus está aprovando ou abençoando o pedido, porque às vezes o sim de Deus é uma forma de disciplina, ou até mesmo de condenação. Na Bíblia, nós nunca somos encorajados a orar pedindo para que a nossa vontade seja feita, que os nossos desejos sejam atendidos, porque nem sempre os nossos desejos são bons. A nossa oração deveria seguir sempre aquele exemplo de Jesus. Lembra quando Jesus estava lá no jardim, no Getsemane, prestes a ser preso e levado para a crucificação? Tem um momento que ele ora, ali ele diz, lá em João 12, agora o meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me dessa hora? Não, eu vim exatamente para isso, para essa hora. E aí Jesus continua a sua oração, dizendo, Pai, glorifica o teu nome. Na oração do Pai Nosso, nós aprendemos a orar, seja feita a tua vontade. Nós devemos orar para que a vontade de Deus seja feita, ainda que isso vá contra alguma inclinação do nosso coração. Um segundo texto que eu gostaria de ler é justamente sobre Saul, que também está em 1 Samuel. Eu queria destacar dois momentos em que Saul peca, mas ele tenta se justificar com base nas suas motivações. O primeiro momento está no capítulo 13, se você puder folhear a sua Bíblia e ir para o capítulo 13, nós vamos ver aqui quando Saul oferece sacrifícios no lugar do sacerdote. Ele oferece sacrifícios no lugar do sacerdote. Novamente, aqui a história é bem longa, deixa eu explicar um pouquinho o que está acontecendo, que eu quero ler apenas a parte central. Os filisteus estavam chegando e ameaçando atacar Israel. Diante disso, Saul prepara o exército, avisa Samuel, e era o costume que o profeta, o sacerdote, consultasse ao Senhor para saber, devemos ir para a batalha ou não? Se formos para a batalha, como iremos? Então eles buscavam a Deus em oração, por meio do sacerdote, que intermediava isso, fazendo um sacrifício, e então Deus dava orientação para o rei e para o exército. Então Samuel faz um combinado com Saul. Ele diz, prepare o exército, vá para tal lugar, espere lá, que tal dia e tal hora eu chego e nós consultaremos ao Senhor sobre o que deve ser feito.
Saul fala: ok, combinado, estou indo, te encontro lá. O dia chegou, a hora chegou, e cadê Samuel que não aparece? Saul espera e Samuel não aparece. Ele começa a ficar impaciente e ele fala: quer saber, eu já vi isso aqui sendo feito várias vezes, passa para cá o cordeiro, deixa que eu vou fazer isso aqui eu mesmo. Ele vai lá e faz o sacrifício. Quando ele está fazendo o sacrifício, quem é que chega? Samuel. E aí chegamos no versículo 11, eu quero ler com os irmãos. Versículo 11: e perguntou-lhe Samuel: o que você fez? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando, que você não tinha chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Micmas, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal e eu não busquei o Senhor? Por isso, senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Fui obrigado pelas circunstâncias, ele está dizendo aqui. Versículo 13: disse Samuel: você agiu como um tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora, seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Olha o que aconteceu aqui. Samuel vem até Saul, vê o que ele fez e fala: o que você fez? E ele começa a se justificar: olha, você não chegou, os soldados estavam vindo, o pessoal estava se dispersando aqui, então eu fui obrigado a fazer, eu só queria buscar o Senhor, foi necessário, isso, a minha intenção era boa, eu queria consultar o Senhor, eu queria orar. Isso é errado? Sabe, Samuel, uma coisa é a teoria, mas a prática, eu fiz o certo, ainda que não foi assim exatamente como está na lei do Senhor. Esse é um primeiro momento em que Saul tenta se justificar com base nas suas intenções. Um segundo momento é uma atitude bem parecida que está no capítulo 15. Gostaria que você fosse até lá. No capítulo 15, Saul vai trazer animais da guerra e vai trazer um rei prisioneiro. Essa é uma história bem conhecida. Novamente, deixa eu resumir aqui o que está acontecendo. Havia um povo chamado Amalequita, e esse povo era extremamente cruel. Ele praticava barbaridades, sacrifício de crianças e coisas terríveis. E há muitos séculos eles vinham fazendo isso. E Deus foi paciente com esse povo durante muito tempo. Mas chegou uma hora que Deus falou assim: agora é o fim, esse povo mal precisa ser totalmente exterminado, e Israel vai ser o instrumento para isso. Deus chama Saul e dá uma ordem: vá até aquele povo, faça guerra com eles e os extermine completamente. Naquela época, nas guerras, era muito comum que depois que um exército vencia, os soldados saíam andando pelo campo de batalha, pela cidade, e eles pegavam tudo que fosse de valor: roupas, dinheiro, ferramentas, comida, animais, e traziam para a sua cidade. Isso era como se fosse o prêmio da vitória do exército vencedor. Isso recebe um nome: despojos de guerra. Toda guerra tinha os despojos, o exército vencedor levava os despojos. Só que nesse contexto aqui é diferente. Quando Deus dá ordem para que eles vençam os amalequitas, Deus diz: não peguem nada. Vão lá, destruam esse povo cruel, ímpio, e não tragam nada. O texto não explica por que eles não podiam trazer nada, mas a impressão que dá é que isso seria uma forma de demonstrar que aquele povo é tão mal, eles chegaram num nível tão baixo de imoralidade, que é como se até as coisas que eles tinham estivessem contaminadas. Talvez fosse parecido com o que acontece hoje em dia, quando alguém sabe que um dinheiro é um dinheiro sujo, e a pessoa pode usufruir daquilo e ela fala assim: eu não quero isso, porque isso aí é um dinheiro sujo, não quero ter contato com isso. Pode ser parecido com o que está acontecendo lá, nessa época. Bom, Saul vai para a guerra com os soldados, eles são vitoriosos, mas novamente ele não obedece. Ele traz os animais do despojo e ele traz o rei prisioneiro. Algo que era muito comum naquela época também, talvez para celebrar sua vitória. Samuel novamente vai até Saul e o confronta por causa da sua desobediência. E Saul vai responder novamente à exortação de Samuel. E aí chegamos no versículo 15, capítulo 15, versículo 15 em diante. Olha o que diz. Respondeu Saul:
Os soldados os trouxeram dos amalequitas, eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor seu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Samuel disse a Saul: fique quieto, eu lhe direi o que o Senhor me falou esta noite. Respondeu Saul: diga-me. Versículo 17. E Samuel disse: embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou líder das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel, o enviou numa missão ordenando: vai, destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas, guerreie contra eles até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Versículo 20. Disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram as ovelhas e os bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus, para a destruição, a fim de sacrificarem ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Vocês percebem Saul apresentando boas intenções aqui? Olha, a gente trouxe para fazer um culto ao Senhor aqui e sacrificar ao Senhor, mas eu obedeci. Versículo 22, a resposta de Samuel. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. 24. Pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor e as instruções que você me deu, tive medo dos soldados e desatendi. Aqui novamente Saul tenta justificar os seus atos maus de desobediência com as suas boas intenções. Olha, aqueles animais não iriam morrer mesmo, então eu peguei e trouxe eles para cá, e aqui a gente faz um sacrifício ao seu Deus, Samuel. Trouxemos para isso. Você não pode dizer que eu não obedeci a Deus, eu só tinha boas intenções. E a resposta de Samuel é: obedecer é melhor do que sacrificar. Você pecou. E aí Samuel dá a sentença: porque você rejeitou a palavra de Deus, ele o rejeitou como rei. E aí nesse momento da sentença de Samuel, Saul reconhece o seu pecado. Só que até esse reconhecimento aqui, parece que até mesmo a motivação dele ao confessar o pecado não era por concordar com a exortação ou por se entristecer por ter ofendido a Deus. Era por medo de perder o poder. Parece que até a confissão dele tem motivação errada aqui. E se você lembra bem da história de Saul, você sabe que ele era alguém obcecado pelo poder. Irmãos, diante de tudo isso, nesses 3 episódios que nós lemos, eu queria pontuar 2 lições para nós. 2 lições. A primeira é a seguinte: boas motivações não justificam a desobediência à palavra de Deus. Boas motivações não justificam a desobediência à palavra de Deus. Veja só, Saul ofereceu sacrifícios no lugar do sacerdote, algo que era proibido na lei de Moisés. Ele sabia disso. Depois, Saul trouxe os despojos de guerra, trouxe o rei amalequita, quando isso havia sido claramente proibido por Deus. Mas ele sempre tinha uma desculpa. Vamos partir do pressuposto que Saul estava sendo sincero aqui, tá? Não vamos tentar julgar o coração dele. Vamos partir do pressuposto que ele realmente pensava isso. Ele realmente tinha boas intenções. Olha, Samuel, eu precisei fazer assim. Você ainda não tinha chegado, eu só queria orar, eu só queria consultar o Senhor, saber a vontade dele. Isso é errado? Olha, eu queria fazer um culto bem bonito aqui na nossa cidade para o Senhor. Isso é errado? Irmão, Samuel não fica avaliando Saul pensando assim: será que o rei está me enganando? Será que é isso mesmo? Ele não faz isso. A resposta de Samuel é: não importa, você desobedeceu algo claramente dito pelo Senhor. Você pecou. Irmãos, uma grande dificuldade em exortar alguns crentes é que eles acham que as suas motivações, as suas intenções, justificam as suas atitudes, mesmo que elas tenham sido totalmente contrárias à palavra de Deus. Tem gente que fica escandalizado ao ser repreendido ou chamado a atenção. Nossa, mas eu só queria ajudar. Nossa, mas eu só queria servir.
E pode ser verdade, essa pessoa pode ser um crente real, sincero, que ama o Senhor, mas boas intenções não justificam ir contra a palavra de Deus. Quer um exemplo? Tem alguns irmãos que são mais voltados para uma adoração, digamos assim, mais extravagante. Há pessoas que na sua sinceridade de buscar a Deus, fazem do culto um grande momento de bagunça. Correm, gritam, se jogam na parede, falam coisas sem sentido. Vá chamar a atenção dessa pessoa. Então você está dizendo que adorar a Deus é errado. Então você está dizendo que você está sondando o meu coração. Não, irmão, eu não estou fazendo isso. Eu só estou dizendo que a Bíblia mostra como Deus quer ser cultuado. Com ordem, com decência, cada um falando de uma vez, de maneira inteligível, para que o corpo inteiro possa ser edificado, porque o momento de culto não é um momento individual entre eu e Deus, é um momento coletivo, é um momento congregacional. E não é isso que você está fazendo, irmão. Mas a pessoa acha que pelo fato dela estar fazendo com boa vontade, com sinceridade, com boa intenção, torna necessariamente as suas ações boas, bíblicas e aceitáveis diante de Deus. Um outro exemplo, algo muito comum de acontecer é a falta daquilo que a gente chama de confrontação direta. Confrontação direta é assim, quando um irmão é ofendido por outro, a Bíblia diz que você que foi ofendido deve ir até lá e confrontar o seu irmão com o pecado dele para tentar se reconciliar com ele. Só que algumas pessoas não fazem isso. Às vezes o que o ofendido faz é sair conversando com vários irmãos da igreja e contando aquilo que aconteceu, buscando aliados e colocando todo mundo contra aquele irmão que o ofendeu. A gente vai lá e fala assim, irmão, você está errado, não é isso que a Bíblia diz. Não, eu só estou pedindo conselhos e compartilhando pedidos de oração. Irmão, você está pecando. A Bíblia diz, se teu irmão pecar contra ti, vai você e ele só, e acerte as coisas com ele. À medida que ele não aceita, aí você vai envolvendo outras pessoas, até o ponto que sim, pode chegar a envolver toda a igreja. Mas aquilo que você está fazendo agora é pecado, você está indo contra aquilo que Deus mandou claramente ser feito. Irmãos, em todos esses exemplos aqui, o que a pessoa está dizendo é, minhas intenções eram as melhores, pare de chamar minha atenção. Foi isso que Saul fez. Sim, eu sei o que Deus disse, mas o meu jeito é melhor. Isso é incredulidade na vontade de Deus. Isso é falta de temor a Deus. Isso é pecado. Por isso essa é a primeira lição que a gente pode tirar desses episódios. Boas motivações não justificam a desobediência à palavra de Deus. Uma segunda lição é a seguinte: a vontade de Deus se faz com atitudes e motivações bíblicas. Atitudes bíblicas e motivações bíblicas. A vontade de Deus se faz com atitudes bíblicas e motivações bíblicas. Embora as motivações não justifiquem a desobediência, elas também não são sem importância aos olhos de Deus. Olha só, no primeiro texto que nós lemos, nós vimos o povo pedindo o rei. O pedido em si, tudo bem, a atitude é boa, a motivação era ruim. No outro caso, nós vemos Saul oferecendo sacrifícios no lugar do sacerdote. A atitude já é ruim, era desobediente, mas a motivação apresentada foi boa. Nos dois casos, eles foram exortados, eles estavam pecando. Por quê? Porque Deus deseja atitudes bíblicas com motivações bíblicas. Um exemplo disso, na Bíblia nós somos orientados como igreja a ofertar, a contribuir. Mas lá diz que não devemos fazer isso com pesar ou por obrigação, mas devemos fazer com alegria. Olha a ênfase nas motivações aqui. Quando Pedro fala aos pastores, em 1 Pedro, aos pastores e presbíteros, ele diz que os presbíteros deveriam pastorear a igreja não por constrangimento, nem por ganância, mas de boa vontade. Olha a ênfase nas motivações. Em Deuteronômio 28, versículos 47 e 48, a nação de Israel é exortada. Porque eles são exortados, olha isso, porque serviram ao Senhor, mas não serviram com alegria. Eles serviram ao Senhor, mas faltou um coração alegre. Ou seja, Deus quer que façamos o certo sim, mas com motivações certas também. Nós somos chamados a amar a Deus, não só com as nossas forças,
mas com a nossa mente, com o nosso coração, com tudo que nós somos. Se isso não acontece, nós não podemos dizer que está tudo bem. Algo não está bem. Teve um momento em que Jesus disse para algumas pessoas: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ou seja, aquilo que está no nosso coração, as nossas motivações, intenções e desejos, importam para Deus. Boas motivações não justificam desobedecer, mas nem por isso as motivações são sem valor. Por isso essa segunda lição: a vontade de Deus se faz com atitudes bíblicas e motivações bíblicas. Então, ok, eu preciso fazer aquilo que Deus diz, e as minhas motivações, por melhores que sejam, não justificam fazer de outro jeito. Ok, entendi isso. Mas o que fazer quando eu percebo que a minha motivação não é a melhor? Se eu percebo o meu coração endurecido, meu coração sem alegria, meu coração egoísta, o que fazer? Não fazer nada, então? Essa tem sido a escolha de alguns, talvez para não ser hipócrita. Então tem alguém precisando de ajuda, posso servir? Ah, mas eu não quero, então melhor não servir. Tenho que ir à igreja, não estou com vontade, melhor não ir à igreja. Tenho que contribuir, ofertar. Ah, mas não quero, estou sem alegria, não vou ofertar então. Não fazer nada, irmão, não resolve o problema, talvez só agrave o problema, continua sendo pecado. Existe uma postura melhor aqui, e essa postura envolve 3 atitudes. Primeira atitude: quando você percebe que a sua motivação não é melhor, arrependa-se. Arrependa-se por não amar e se alegrar com aquilo que Deus ama e se alegra. Segundo, ore para que Deus mude o seu coração. Nós não temos poder para mudar o nosso coração por nós mesmos. O nosso coração naturalmente é inclinado para o mal, e a gente precisa de um Salvador. Mas a boa notícia é que esse Salvador já veio, e Ele venceu o poder do pecado. Então confesse o seu pecado em arrependimento e peça a ajuda dEle, porque só Ele pode transformar o nosso coração. Então se arrependa, peça ajuda e, em terceiro lugar, obedeça a palavra. Não espere sentir para fazer. Ore a Deus, peça ajuda, vá lá e faça o que precisa ser feito. Ah, mas se eu ainda não estou sentindo, isso não seria hipocrisia? Não, hipocrisia significa fingimento. Hipocrisia é você fingir que está tudo bem, quando na verdade o seu coração está longe de Deus. Isso é o que os fariseus faziam. Mas confessar o seu pecado, buscar humildemente a ajuda do Senhor, e depois ir lá e obedecer a palavra dEle, isso não é hipocrisia, isso é sinceridade. Isso é demonstração de temor do Senhor. Então 3 atitudes aqui: arrependa-se, peça ajuda, vá lá e obedeça a palavra de Deus. 2 lições nós vimos aqui. Boas motivações não justificam a desobediência à palavra de Deus. E em segundo lugar, a vontade de Deus se faz com atitudes bíblicas e motivações bíblicas. Eu queria concluir lembrando o seguinte: irmãos, todos nós temos tido a oportunidade de servir ao Senhor aqui na igreja, em outros lugares. Temos podido ajudar irmãos, servir nos ministérios, investir em missões, estudar a palavra, louvar ao Senhor. Isso é muito bom. Agora, 2 cuidados que nós precisamos ter ao fazer tudo isso: atitudes bíblicas e motivações bíblicas. Infelizmente, o nosso coração ainda está num processo de redenção. A nossa tendência natural nunca é fazer as coisas com motivações boas. Nós pensamos em nós pensamos o que vamos ganhar, nós pensamos o que os outros vão pensar de nós. Então, se a gente parar para avaliar por que nós fazemos aquilo que fazemos e formos honestos, muito provavelmente nós vamos começar a ficar envergonhados. Porque é impressionante como nós amamos a nós mesmos, mesmo que estejamos fazendo algo para Deus. Isso é por causa do pecado que ainda habita em nós. Mas, pela graça de Deus, nós temos uma esperança de transformação, porque pela cruz de Cristo, o pecado, o poder do pecado foi vencido. Nós não somos mais escravos do pecado como nós fomos um dia. Então nós temos esperança de que Deus ouve a nossa oração por transformação, porque Ele veio para nos dar uma nova vida.
O Evangelho é o que nos dá essa esperança. Então que nós sejamos honestos diante de Deus, que busquemos a sua graça a cada dia para moldar os nossos corações maus e egoístas. Irmão, cuidado para não cair no erro de querer justificar os seus pecados com boas motivações. Não deu certo para Saul, não vai dar certo para mim e para você. E cuidado também para não deixar de fazer a vontade de Deus quando as suas motivações não forem as melhores, porque isso é teologia de criança de 6 anos. Crentes maduros aprenderam a lutar contra o seu coração e aprenderam a apresentá-lo com sinceridade diante daquele que é o único que tem poder para mudá-los por completo. Amém? Vamos orar por isso? Senhor nosso Deus, nós estamos diante do Senhor e o Senhor conhece os nossos corações. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós em cada momento em que fazemos coisas visando a nossa glória, visando o interesse pessoal e não fazemos por amor a Ti, por amor aos nossos irmãos. Senhor, nos dá consciência quando estivermos com o coração endurecido, quando estivermos agindo por egoísmo. E coloca arrependimento no nosso coração e nos transforma, Senhor, porque só o Senhor, pelo Teu Santo Espírito que habita em nós, pode fazer isso. Nós não conseguimos. Senhor, nos ajuda a desfrutar da nova vida que o Evangelho traz e que só Ele pode trazer por meio de Cristo. Nós dependemos de Ti, nós rogamos a Ti. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Deus abençoe, irmãos.